Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Lição de hoje, número 9, título Policarpo de Esmirna, abre aspas, por 86 anos tenho servido. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Fecha aspas. Aos Hebreus 11, 1 a 16 é o texto básico. Introdução. Esmirna era, no século II depois de Cristo, uma cidade portuária muito importante, chamada de a Coroa da Ásia. Tornou-se um centro notável, especialmente na medicina, política, comércio, religião e artes, rivalizando apenas com Éfeso. Foi, por um tempo, a casa do grande poeta Homero, 928 a 898 a.C., marcada por histórias de guerras no passado. Esmirna reivindicava sua grandeza por meio de seus templos pagãos e seus jogos. A cidade tinha, no período greco-romano, cerca de 100.000 habitantes e se orgulhava de sua suficiência. Os cristãos de Esmirna no século II eram minoria e sofriam severa perseguição. Pagãos e judeus se uniram para oprimir os que professavam o nome de Cristo. Satanás incitava os corações dos perversos para escravizarem os crentes. Os cristãos tinham os seus bens confiscados, eram deixados em extrema pobreza, eram presos e torturados sob acusações caluniosas e, finalmente, mortos em espetáculos públicos. Apocalipse 2, 8 a 11. Os cristãos, em todas as épocas, são levados como ovelhas para um matadouro no mundo. Romanos 8, 36. E precisam avalizar a sua fé, testemunhando em favor da divindade, da soberania, do governo e da exclusividade de Cristo sobre todas as coisas. Colossenses 1, 15 a 19. Ser fiel a Jesus sempre tem o seu preço. Tópico 1. Policarpo foi um dos pastores da igreja em Esmirna. Ele viveu entre 69 e 155 depois de Cristo, aproximadamente. E, de acordo com Irineu e Tertuliano, foi discípulo do apóstolo João e ordenado pastor por ele, embora alguns estudiosos atribuam a Paulo a maior influência sobre a teologia de Policarpo. Pouco se sabe sobre ele, mas biógrafos o descrevem como um homem gentil, com destaque a sua piedade pessoal e pastoral, como sua compaixão pelos fracos e pobres, e a sua firmeza para lutar contra as heresias, como a de Marcião e perseguições. Policarpo viveu numa época muito difícil em Esmirna. Os apóstolos eram mais velhos e estavam morrendo, especialmente por perseguições. E os crentes que conseguiam sobreviver aos tiranos anticristãos deveriam dar testemunho da sua fé em Cristo, enfrentando inclusive a morte,
se necessário fosse. Apocalipse 2:10. Irineu, em Contra as Heresias, afirmou que Policarpo sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos e que ele foi testemunha da verdade bem mais segura e digna de confiança do que Valentim e Marcião e os outros perversos doutores. Apocalipse 3:2-4. Na época de Policarpo, o preço por afirmar a divindade e o governo de Cristo poderia ser a própria morte. Policarpo pagou esse preço. Ele foi um daqueles sobre quem Jesus disse em Mateus 5:10: Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A narrativa sobre a morte de Policarpo é conhecida por uma carta escrita por volta do ano 400, a partir da igreja de Esmirna, por um autor anônimo, que se fez passar por Piônio de Esmirna, morto em 250 DC. Ela foi endereçada à igreja de Filomélio em 155 d.C. A partir desse documento, temos detalhes dos momentos que precederam a morte de Policarpo, de seu rico e exemplar testemunho. Houve terrível perseguição em Esmirna. Em dia de festa pagã, Policarpo estava escondido fora da cidade, mas um cristão escravo cedeu sob tortura e revelou o paradeiro do pastor. Aos 86 anos de idade, Policarpo foi preso e o chefe da polícia tentou persuadi-lo a negar Jesus Cristo. Jura, e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. Ao que Policarpo respondeu: Eu o sirvo há 86 anos. E ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Vou repetir. Eu o sirvo há 86 anos. E ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? O policial continuou com suas ameaças, jurando lançar feras contra ele. Mas Policarpo se manteve firme, dizendo ser impossível mudar de ideia quanto a Jesus. O chefe ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo se lembrou de um sonho que tivera 3 dias antes de o prenderem, em que era queimado vivo, e respondeu: Tu me ameaças com fogo, que queima por um momento e pouco depois se apaga, porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno, reservado aos ímpios. Mas por que tardar? Vai e faz o que queres. Percebendo que Policarpo não mudaria de ideia, os presentes gritaram para que ele fosse queimado vivo. Embora fosse sábado, alguns judeus trouxeram lenha e o pastor foi lançado às chamas. Nessa hora, Policarpo orava: Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires.
e do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. O fogo da ira dos homens se espalhava, enquanto o fogo da ira de Deus se tornava ainda mais intenso pelo, abre aspas, sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, fecha aspas. Apocalipse 18, 24. Tópico 2. Os mártires ao longo da história. A Galeria da Fé. Hebreus 11 é um dos capítulos mais famosos da Bíblia e muito pertinente quando tratamos de história como a de Policarpo. Alguns chamam esse capítulo de Galeria da Fé. Nele, o escritor expõe vários exemplos bíblicos de homens e mulheres comuns que, demonstrando uma fé inabalável, tornaram-se crentes especiais, dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 38. O capítulo 11 de Hebreus foi escrito para nos dizer que dependemos inteiramente da atuação de uma fé verdadeira, genuína, vívida, que é nossa única segurança em meio às dúvidas tão cruéis e reais que as circunstâncias nos impõem. Quando tudo parece falhar, quando não resta mais nada em que acreditar, quando os nossos recursos não respondem mais, e quando estivermos diante de feras e tribunais, punhais e fogo, então só nos restará a inabalável certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. O escritor se ocupa em nos dizer o que é fé, não de maneira exaustiva, mas relacionada à paciência, à perseverança, e como ela foi demonstrada por muitos crentes no passado, e porque então nós também devemos confiar na promessa do Senhor e assim obter um resultado ainda mais excelente do que aqueles obtidos por nossos irmãos no passado. Em outras palavras, a batalha e a sua espera nunca serão inúteis. Vale a pena conservar-se firme e esperar no Senhor, ainda que sob ameaça de morte iminente. Tópico 3. A fé perseverante. O autor define a fé perseverante usando duas frases que têm o mesmo sentido: certeza do que se espera e convicção de fatos que não são vistos. Se estamos esperando, é porque ainda não temos em mãos aquilo que tanto desejamos. Um noivo que na cerimônia de casamento espera a chegada de sua noiva. Ele sabe que ela virá, mas não a viu ainda. Fé não é uma crença em algo desconhecido, mas é crer no invisível. A fé contempla, vê, percebe coisas invisíveis. Quando aquela mulher que tinha o fluxo de sangue tocou em Jesus, ela o fez porque viu nele a
cura possível. Ela não estava curada ainda, mas viu-se curada ao chegar para tocá-lo. Marcos 5, 24, 34. O autor cita a complexa criação do universo como um exemplo real de fé. Entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, 3. A fé não é algo irracional ou irreal. Entre aspas, nós entendemos. Existe convicção de fatos. Portanto, a fé é a certeza, a convicção clara de coisas que existem, mas que ainda não podem ser vistas por nós. Todavia, a fé não é um salto existencial no escuro, como defendeu Soren Kierkegaard, como fruto quase de irracionalidade e imprudência, mas a certeza de que aquilo que Deus disse, assim será. Jairo e a cura de sua filha são testemunhos dessa verdade. A menina já estava curada, mas ainda não. Crê somente, disse Jesus. O ato de crer no presente. Crê somente por uma bênção a ser experimentada no futuro. A menina não está morta, mas dorme. É em que consiste a fé perseverante. Lucas 8, 52. O coração do crente olha para o Deus invisível, mais real, e confia plenamente em suas palavras, porque sabe, por si mesmo, e pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs, que a fidelidade dele é verdadeira, inquestionável e perceptível em cada detalhe da existência do universo. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus 11, 2. Tópico 4. Testemunhas de Cristo. Então, do versículo 4 ao 16, o escritor menciona 5 exemplos reais de pessoas que, assim como Policarpo, glorificaram a Deus com essa fé perseverante, demonstraram a certeza plena do que esperavam e a convicção segura do que ainda não viam. Abel, Hebreus 11, 4, Enoque, 11, 5 e 6, Noé, 11, 7, Abraão, 11, 8 a 10 e Sara, 11, 11. Em razão de sua fé, Abel nos fala ainda hoje. Gênesis 4, 1 a 7. Ele foi morto por seu irmão Caim, por ter oferecido a Deus um sacrifício aceitável. Ele fez conforme o Senhor havia instruído. Creu nisso, e ao apresentar a sua oferta conforme prescrição do Senhor, ele se tornou justo diante de Deus. Hebreus 11, 4. Sendo aprovado pelo Senhor, mas odiado por seu irmão. Abel morreu por manter viva sua fé. Enoque agradou ao Senhor. Gênesis 5, 21 a 24. Ele não morreu. Foi trasladado. Um belo dia,
andando com o Senhor, foi levado às alturas. Enoque andou com Deus. Gênesis 5, 22 a 24. Numa época de descrenças, de culto a ídolos, de louvores pagãos, numa sociedade politeísta, esse homem escolheu a quem servir e pela fé andou com o seu Senhor. Noé foi temente a Deus. Gênesis 6 a 9. Mesmo diante da descrença absurda de seus contemporâneos e de ameaças, fundamentada em algo que ainda não existia, construiu uma arca para abrigar aqueles que Deus havia escolhido para salvar. Ainda não havia chovido sobre a terra. As pessoas não acreditariam em chuvas, mas ele creu no Senhor, porque foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Hebreus 11, 7. Abraão obedeceu e foi para um lugar desconhecido. Gênesis 12, 1 a 9. Ele considerou tão reais as palavras de Deus e o chamado divino que partiu para um lugar desconhecido. Foi imediatamente, Hebreus 11, 8, quando chamado, obedeceu. Deixou o conforto de sua família e se tornou peregrino, habitando em casas de estranhos. Hebreus 11, 9. Ele não era mais um jovem à procura de aventura. Tinha suas limitações, mas ousou ouvir a voz de Deus e crer na promessa de um lugar que ele nem sequer conhecia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sara teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara teve muitas dúvidas quando o anjo do Senhor anunciou que ela seria mãe. Ela chegou a rir do anjo. Gênesis 18, 12. Sendo idosa, era impossível, humanamente falando, que ela gerasse uma criança. Era uma impossibilidade real. Mas o melhor dos risos foi o último, quando Isaque nasceu. Disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Gênesis 21, 6. Sara creu no Senhor e esperou pelo tempo de dar à luz a Isaque. Seu marido, Abraão, creu no Senhor e isso trouxe a Sara o benefício da fé perseverante. E a fé dessa mãe já idosa e o que Deus fez por meio dela transformaram o mundo ao seu redor. Conclusão. Policarpo de Esmirna glorificou a Deus com sua fé perseverante. Considerando sua vida como de menor importância, ele visava uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus 11, 16. Como os crentes mencionados em Hebreus 11. Nenhum deles foi exemplo impecável para os crentes de todas as eras. Policarpo não o foi, mas seu testemunho e sua confiança inabaláveis, mesmo diante da morte, apontam para o Senhor que o salvou
e o sustentou ao longo da vida. Abre aspas. Eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Fecha aspas. O Deus fiel de Abraão, de Isaque, de Jacó, é o Senhor quem escolhe e chama um povo para ser sua propriedade exclusiva, para enaltecer, glorificar o seu nome e exaltá-lo para todo o sempre. A aplicação. Diante de oposições à sua fé, você se esconde no meio da multidão ou se dispõe a reafirmar sua fé em Cristo, como fez Policarpo? Que situações há em seu cotidiano em que você tem a oportunidade de glorificar a Deus ou negá-lo? Concluímos aqui a leitura da lição número 9 da nossa escola dominical. Policarpo de Esmirna, por 86 anos o tenho servido. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe ricamente, um forte abraço e até a próxima!